E aí, tudo bem? Preparado para resolver mais uma questãozinha aqui hoje sobre direito administrativo? Espero que sim, porque hoje nós vamos corrigir uma questão que foi aplicada no concurso de delegado de polícia lá no estado de Alagoas. Questãozinha elaborada pelo CESP e bem recente, do ano de 2012. Detalhe, vamos falar aqui sobre as diferencinhas básicas envolvendo concentração, desconcentração, centralização e descentralização. Só as características básicas, porque o nosso tempo aqui é curto, né? Então nós temos que fazer uma síntese de todas as principais informações. Agora, se você quiser ter acesso a maiores informações sobre desconcentração, descentralização, espécies de descentralização, é só acessar esse endereço aqui, ó, www.professorfabianopereira.com.br, porque lá sim você vai encontrar dezenas de vídeos tratando sobre esse e vários outros assuntos, e que legal, vídeos gratuitos. Pode acessar lá, será um prazer receber no nosso site. Mas vamos lá resolver essa questãozinha de hoje. Olha só, a questão 6 diz o seguinte: a respeito da administração pública, julgue os itens seguintes. Ocorre o fenômeno da desconcentração quando o Estado desempenha algumas de suas funções por meio de outras pessoas jurídicas. E aí, você que já estudou a fundo esse conteúdo de desconcentração e descentralização, já sabe responder? Lógico, né? A alternativa está errada. Veja só, sucintamente falando, quando é que acontece a desconcentração? A desconcentração acontece quando uma pessoa jurídica resolve criar vários órgãos públicos em sua própria estrutura para aumentar, em tese, a eficiência na prestação de serviços públicos. Então, para responder às questões do CESP, você tem que saber que a desconcentração ocorre no âmbito de uma mesma pessoa jurídica. Por exemplo, a União, com o objetivo de aumentar a eficiência na prestação de seus serviços, resolveu criar vários ministérios. Todos os ministérios são considerados órgãos públicos. Isto é, eles não têm personalidade jurídica. Eles estão na estrutura da União. Assim como o Estado de Minas Gerais resolveu criar várias secretarias estaduais. As secretarias estaduais são órgãos públicos. Não tem personalidade jurídica também. Ok? Agora, em algumas situações, União, estados, municípios, Distrito Federal, eles resolvem transferir algumas atividades para outras pessoas jurídicas. Porque quando eles criam órgãos públicos na sua própria estrutura, a exemplo dos ministérios da União, a responsabilidade pelos atos praticados pelos órgãos recai na própria União. Se o ministério, um agente público de um ministério, pratica um ato prejudicial particular, quem vai responder por esse ato civilmente, por exemplo, é a União, já que o ministério não tem vida própria, não tem personalidade jurídica. Então, em alguns momentos, a União resolve transferir para entidades da administração pública indireta ou para particulares a prestação de determinados serviços públicos, a realização de determinadas atividades administrativas. Então aí eu já tenho uma pessoa jurídica, que é a União, e uma segunda pessoa jurídica, que é aquela que vai receber a incumbência da prestação daquele serviço, daquela atividade. E se eu tenho duas pessoas jurídicas envolvidas, eu não posso falar em desconcentração. Porque a desconcentração acarreta a criação de órgãos públicos, mas dentro de uma única pessoa jurídica. Se estamos criando uma nova pessoa jurídica, aí eu já estou falando de descentralização. Ok? Por exemplo, quando a União criou o IBAMA para exercer poder de polícia na área ambiental, a União realizou uma desconcentração ou uma descentralização? Descentralização. Porque se o IBAMA fosse um órgão da estrutura da própria União, tudo bem. Mas o IBAMA não é um órgão, é uma entidade, uma autarquia.
Então ocorreu nesse caso uma descentralização. IBAMA é a administração pública indireta, autarquia. Mas vamos supor que o município de Manga queira transferir para terceiros a responsabilidade pela prestação de serviço público de transporte coletivo urbano. Então, você vê que Manga eu acho que não tem ônibus lá. Não, ônibus tem, né? Eu falo, não deve ter ônibus assim, prestando serviço público, etc. Né? Deve ser ainda... O pessoal lá vive uma vida mais tranquila, né? As bicicletas por si só e os carrinhos já resolvem o problema, né? Tô brincando, Manga está crescendo muito. Agora, né? Tá dando muito peixe, na época de chuva. Então, realmente, um grande abraço aos meus amigos de Manga. Um abração pro pessoal de Montalvânia, né? Não sei se já chegou a internet lá para assistir esse vídeo, mas se tiver chegado, que coisa boa, né? Ainda que seja discada, vocês vão conseguir acessar o vídeo. Vai demorar um pouquinho, a gente vai poder compartilhar essas informações. Bacana? Um abraço ao Dr. Edson, que está lá em Montalvânia, né? Passeando. É isso aí. Então, olha só. Se o município de Manga está transferindo para um particular a prestação de um serviço público, eu tenho duas pessoas jurídicas envolvidas. O município e o prestador de serviço público, a empresa privada. Então, nesse caso, você tem duas pessoas jurídicas envolvidas. É desconcentração ou descentralização? Descentralização. Ok? Lógico. Existem várias espécies de descentralização. Não é esse o nosso objetivo agora. O objetivo agora é só responder a questão. Então, está dizendo lá, ocorre o fenômeno da desconcentração quando o Estado desempenha algumas de suas funções por meio de outras pessoas jurídicas. Se for por meio de outras pessoas, aí é descentralização e não desconcentração. Ok? Mas se você quiser ter acesso às espécies de descentralização, clique aqui, ó, www.professorfabianopereira.com.br. Lá certamente você vai encontrar um vídeo com o objetivo de esclarecer essa sua dúvida. E não só essa dúvida, mas você também poderá acessar vários vídeos com comentários das principais decisões do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, com algumas dicas de preparação, enfim, tudo para favorecer a sua aprovação. Muito obrigado, até mais, tchauzinho.